Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Ponto de Encontro desta primeira semana do tempo da Quaresma, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Obrigado você pela sua audiência e pela sua companhia nesta revista semanal com notícias e informações à vida da Diocese de Caxias do Sul. No programa Ponto de Encontro desta semana, nós vamos falar sobre o lançamento da 146ª Festa de Santo Antônio, lá no município de Bento Gonçalves. Nós vamos também falar sobre a Romaria das Águas no Vicariato de Nova Prata, o curso dos seminaristas, o curso de início de ano dos seminários, o retiro dos candidatos ao diaconado permanente da Diocese de Caxias do Sul, a palavra de Dom José Gislon, nosso bispo diocesano, a partir da campanha da fraternidade e, é claro, vamos falar também diretamente sobre a campanha da fraternidade, a sua história, porque o programa Razões da Fé, da semana passada, que foi ao ar pela Rádio Miriam, tratou da história das campanhas no Brasil. Na segunda-feira, dia 19 de fevereiro, em Bento Gonçalves aconteceu a coletiva de imprensa de lançamento da 146ª Festa de Santo Antônio. Nós preparamos um material especial para você. Confira! A paróquia Santo Antônio de Bento Gonçalves divulgou na noite da segunda-feira, 19 de fevereiro, a campanha de comunicação da 146ª Festa em honra ao padroeiro do município. A atividade reuniu a equipe de festeiros, festeiros jovens, a equipe paroquial, os profissionais da imprensa local e regional. Vós sois todos irmãos. É Cristo propondo derrubar os muros de separação. Nós temos que descobrir que cada pessoa tem muitos valores. Cada um também tem erros e defeitos e desvios, mas temos que valorizar aquilo que é comum. Quanta coisa boa que tem nas pessoas. Por isso precisamos fazer com que o caminho da fraternidade ele aconteça. E onde que vai acontecer? Biblicamente, o coração. É lá que começam as transformações. A pessoa, ela vai vendo o seu interior, a sua profundidade, seu diálogo com Cristo, com o Evangelho. E aí nós olhamos o exemplo de Santo Antônio, peregrinou para lá e para cá, foi para o Marrocos, foi para o sul da Itália, foi para o norte da Itália, foi para a França, tudo para ajudar a derrubar as separações, ideologias e tantas outras coisas contra Cristo e contra o ser humano. A nossa festa, ela não é só comida e bebida, mas é coisa do reino de Deus. Queremos que cada encontro nos ajude a reconhecer os valores das pessoas. Nós queremos que cada dia da festa, olhando o testemunho de Santo Antônio, nós possamos ver a paz. Com Santo Antônio nós queremos nos tornar fraternos aqui. Algumas vezes ficamos preocupados com o mundo. Porque lá em Israel, porque na Europa, porque na África, mas vamos nos ocupar com Bento Gonçalves. Vamos nos ocupar com os devotos e devotas de Santo Antônio. Queremos também a paz. E a paz ela vem com o amor, valorizando as pessoas e não nos tornando inimigos. O inimigo é violento, o inimigo mata e o inimigo destrói. É aquilo que é o lobo e Jesus, o bom pastor, ele diz, o bom pastor não mata, o bom pastor defende. Que a nossa igreja, que a nossa paróquia, que o testemunho de Santo Antônio nos ajude a sermos bons. A 146ª Festa de Santo Antônio traz como lema: do coração de Santo Antônio brota a fraternidade. A inspiração surgiu a partir da temática da campanha da Fraternidade 2024, que está impulsionando toda a Igreja Católica no Brasil a refletir sobre o tema fraternidade e amizade social. Com a apresentação dos casais festeiros e dos festeiros jovens, teve início a mostra do conceito que embasou a construção do cartaz, desta que é a festa mais antiga da imigração italiana. São duas palavras-chave que são evidenciadas no cartaz da 146ª Festa de Santo Antônio: coração e fraternidade. Na peça são evidenciados gestos de gentileza, como a ajuda aos idosos, o abraço entre amigos e famílias, além da fraternidade expressada
pela inclusão de pessoas com deficiência e pela unidade da comunidade. A obra artística foi desenvolvida pela Agência Organ, de Bento Gonçalves, e é composta por vários elementos que trazem à frente o contexto da construção de uma realidade social e eclesial onde se viva a fraternidade no respeito, na tolerância, na construção da paz, na inclusão e também no jeito de ser igreja. Em primeiro plano aparece a imagem de Santo Antônio que está no retábulo do Santuário Diocesano de Santo Antônio em Bento Gonçalves. A cor escolhida foi o marsala, porque evidencia a força que a fraternidade deve ter na vida dos cristãos. Do peito da estátua de Santo Antônio sai uma luz que dá cor a todo o contexto. Ao fundo, diversos corações, onde estão representados gestos fraternos, a gentileza e cuidado com os idosos, a inclusão, a família, a amizade social e também a vida eclesial. Atrás da imagem do padroeiro, os tradicionais lírios de Santo Antônio destacam o fundo. Do lado esquerdo de quem olha a imagem de Santo Antônio, aparece o lema: do coração de Santo Antônio brota a fraternidade. E no topo do cartaz está o lettering da 146ª festa, o dia 13 de junho de 2024 e o nome da cidade de Bento Gonçalves. Também foram apresentados os materiais de divulgação da festa, como o Santinho e Ação Entre Amigos. É um sentimento inexplicável. Ter a oportunidade de ser festeira de Santo Antônio é um sentimento que vai além da expectativa. É algo que você faz e quanto mais você faz, mais vontade você tem de fazer. Uma festa, na verdade, o próprio lema, ele já diz, tá? Brota a fraternidade, tá? Então, onde as pessoas têm a oportunidade de se conhecer uma com as outras, que nesta festa seja uma festa de muita paz, de muita tranquilidade. É um momento que as pessoas se unem para rezar. Então, assim, só o fato de a gente fazer essa trezena, que são 13 dias, onde todas as noites as pessoas vão à igreja, vão rezar, vão pedir, isso já é um motivo para Santo Antônio realmente olhar para a nossa cidade e dizer: preciso abençoar essa cidade. Eu sou muito devota de Santo Antônio, tá? Mas Santo Antônio sempre foi um santo onde ele viveu muito com as pessoas, quem é devoto de Santo Antônio mesmo, dificilmente um pedido não é alcançado. A programação religiosa terá início no dia 11 de março, com a segunda edição da Procissão Luminosa, que irá reunir, a partir das 7h30 da noite, estudantes e famílias das escolas católicas, além dos catequizandos da paróquia, com saída da Praça Centenário e chegada com bênção no santuário às 20 horas. Na procissão luminosa também será feita a abertura da pré-jornada diocesana da juventude. A cada ano, a Jornada Diocesana da Juventude, ela procura trabalhar com as forças vivas de cada região pastoral. E aqui na cidade de Bento Gonçalves e toda a região pastoral, a grande opção que foi feita foi de também inserir os festejos da Jornada Diocesana da Juventude junto com as festas que normalmente que acontecem aqui na cidade. Então, a festa de Santo Antônio, também as outras festas paroquiais, né? Festa de Cristo Rei, de São Roque, e tudo isso no sentido de que nós possamos aproveitar aquilo que acontece para também divulgar este evento que é da nossa juventude. Então, para nós é uma grande honra e também, no fundo, uma grande inspiração que nos ajuda a também vislumbrar novos horizontes, né? Santo Antônio sendo um jovem convicto da sua fé, sendo um jovem que também não teve medo de sair, de ir para outros lugares, né? O Padre Volmir falava. Ele foi para o Marrocos, foi para a França, depois acabou se fixando na Itália, mas ele, com o seu exemplo, com a sua juventude, com a sua energia, ele também viveu uma relação de fé muito profunda. E esse exemplo da sua fé, da sua vida, ele nos legou, né? E também nos inspira para que a gente possa também transmitir para outros jovens que é possível ser jovem, ter fé e viver uma relação muito profunda com Deus. O tradicional calendário de visitas da imagem de Santo Antônio e da Comissão de Festeiros inicia no dia 1º de abril, pelos colégios católicos de Bento Gonçalves e segue até o dia 9 de junho, quando Santo Antônio irá visitar a penitenciária estadual de Bento Gonçalves. Também serão visitadas
as paróquias de Bento Gonçalves, o Santuário de Caravaggio, o Santuário de Pinto Bandeira, dedicado a Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, bem como entidades da cidade, como a Prefeitura, a PAI e o Hospital Tacchini. A trezena, por sua vez, vai acontecer entre os dias 31 de maio e 12 de junho, sempre às 6 da tarde. Na tradicional data de 13 de junho, feriado municipal de Santo Antônio, que neste ano será numa quinta-feira, a programação terá início às 6 da manhã com a alvorada festiva, depois missas às 7, 8h30 e 10, sendo esta das 10 horas transmitida pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul, às 3 horas a missa campal, com procissão pelas ruas centrais, e às 6 da tarde a missa em ação de graças. No sábado e domingo, 17 e 18 de fevereiro, aconteceu o retiro dos candidatos ao diaconado permanente da Diocese de Caxias. Nos dias 17 e 18 de fevereiro, a coordenação da Escola Diaconal São Felipe recebeu os candidatos ao diaconado permanente da Diocese de Caxias do Sul com um retiro na Casa Bom Pastor, na Terceira Légua, em Caxias do Sul. O encontro deu início às atividades no ano de 2024. A assessoria do retiro foi da professora e membro do grupo de formação da Renovação Carismática Católica no Brasil, Maria Beatriz Spier Vargas. Houve vários momentos de pregação, silêncio, oração e partilha. A missa de encerramento foi presidida pelo diretor da Escola Diaconal e coordenador de pastoral da Diocese, Padre Leonardo Inácio Pereira. E assim nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Ponto de Encontro desta primeira semana do tempo da Quaresma. Fique com a gente, até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Ponto de Encontro, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul, nesta primeira semana do tempo da Quaresma. No sábado, dia 17, aconteceu na cidade de São Jorge, no Vicariato de Nova Prata, a 19ª Romaria das Águas. Com o lema Jesus, Fonte de Água Viva, a paróquia São Jorge, no Vicariato de Nova Prata, Diocese de Caxias do Sul, acolheu romeiros e fiéis das cidades de Ibiraiaras e Davi Canabarro, Diocese de Vacaria e Arquidiocese de Passo Fundo, respectivamente, no sábado 17 de fevereiro. Na comunidade São José, aconteceu a 19ª edição da Romaria das Águas, que geralmente é realizada no Rio Carreiro, no encontro destes municípios, mas foi transferida em virtude das chuvas e das condições das margens do rio. A missa no salão da comunidade foi presidida pelo bispo diocesano de Caxias do Sul, Dom José Gislon, e concelebrada por diversos padres do Vicariato de Nova Prata e demais dioceses. Tradicionalmente, as comunidades participantes levam as imagens dos seus padroeiros para o encontro, que tem o objetivo de elevar ação de graças ao Senhor pela casa comum e pedir as bênçãos sobre a água e o meio ambiente. Nos dias 19 e 20 de fevereiro, segunda e terça-feira, no Seminário Maior São José, em Caxias do Sul, aconteceu o 35º curso de início de ano dos seminários. Falou sobre a relação entre Evangelii Gaudium e Gaudium et Spes, Concílio Vaticano II e pontificado do Papa Francisco. Confira! Nos dias 19 e 20 de fevereiro, os seminaristas da Diocese de Caxias do Sul
promoveram o 35º curso anual dos seminaristas, que marca o início do ano formativo para a Diocese. Em 2024, a atividade refletiu sobre a presença e o anúncio da Igreja no mundo atual, uma relação entre Gaudium et Spes e Evangelii Gaudium. O assessor do curso foi Dom Juarez Albino Destro, bispo auxiliar da Arquidiocese de Porto Alegre. Também durante o curso aconteceu um momento de mesa temática sobre os 10 anos de pontificado do Papa Francisco. Participaram da conversa o padre Ricardo Fontana, reitor do Santuário de Caravaggio, o padre Luciano Dalmolin, coordenador da Pastoral Vocacional na Diocese, e a psicóloga e mestre em teologia Fabiane Paza, que é membro da equipe diocesana da Escola Diaconal São Felipe. O bispo diocesano de Caxias do Sul, Dom José Gislon, também esteve presente no encontro, bem como o reitor nomeado do Seminário São José, padre Leandro Teles. Participaram do curso os seminaristas da Diocese de Caxias do Sul nas etapas da configuração, discipulado e curso propedêutico. O encontro contou com a participação da Escola Diaconal através de alguns candidatos e também suas esposas. Além destes, a exemplo de outros anos, também os seminaristas da Diocese de Montenegro acompanharam esse momento de formação e convivência. Na quarta-feira de cinzas, 14 de fevereiro, quando iniciamos o tempo da Quaresma, abrimos a campanha da Fraternidade, a 60ª edição, que neste ano tem como tema Fraternidade e Amizade Social e o lema Vós sois todos irmãos e irmãs. Nosso bispo diocesano, Dom José Gislon, nos deixa uma palavra sobre a importância e o objetivo desta campanha aqui para a Diocese. Aquele ódio que começa a ser alimentado a partir dos pequenos fatos, ele tende também a se expandir e contaminar toda a sociedade. E precisamos, e é vital que nós tenhamos essa consciência como sociedade brasileira, uma sociedade onde temos uma miscigenação cultural muito grande, sempre de tolerância, de acolher imigrantes, de tantas coisas, e de repente nós começamos a percorrer um caminho de implosão interna, onde, digamos, começamos a alimentar o ódio por questão ideológica partidária, por isso, por aquilo. Isso não pode acontecer na nossa sociedade e nenhuma sociedade do mundo, porque sabemos que isso faz muito mal para todos. Cria divisões nas famílias, nas comunidades e na sociedade. E uma sociedade dividida é uma sociedade fragilizada. Fragilizado. Eu acho que o espírito de pertença, eles têm que estar acima das pequenas divisões ideológicas e tudo mais. E também aprendermos a conviver com quem pensa diferente. E se nós quisermos eliminar quem pensa diferente, nós então optamos pelo caminho da destruição e não da comunhão. E nós precisamos, sim, trabalhar o caminho da comunhão. Por que um padre não pode optar por uma ideologia política? Porque na comunidade de fé tem pessoas de todos os partidos. Ora, ele é um mensageiro do Evangelho. E Jesus, ele não fez uma opção por um partido ou por outro. Ele fomentou a solidariedade e a fraternidade. E isso nós temos que ter muito presente. Porque senão nós, em vez de contribuirmos também como igreja, para a questão da fraternidade humana, nós acabamos sendo motivadores ou geradores de divisões, ou fomentamos as divisões. E isso para nós no Brasil, se cresceu muito essa divisão de sociedade, na sociedade, nas famílias, por essa questão, nas comunidades, por essa questão de ideologia de confronto. Eu penso que a campanha da fraternidade ela deve levar a todos nós a olharmos para dentro de nós mesmos e, acima de tudo, que passos podemos e devemos dar para que esse tecido não se rompa ou que essas fraturas não se tornem, digamos, uma coisa consolidada na nossa sociedade brasileira. Eu penso que nós temos tantos desafios no nosso país. E quanto mais nós estivermos fragilizados e divididos, mais teremos dificuldade de superarmos essas realidades que nos impedem de sermos um país desenvolvido e que tenha um bem-estar, digamos, social para todos os brasileiros. E por falar em campanha da fraternidade, o programa Razões da Fé, que foi ao ar no domingo, dia 18 de fevereiro, pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, e que a gente traz toda semana um fragmento aqui para vocês, falou sobre a história dos 60 anos da campanha da fraternidade no Brasil. Os convidados, o padre Anésio Ferla, que fez seu doutorado sobre as campanhas da fraternidade, e também o padre Leonardo Inácio Pereira, coordenador de pastoral da nossa diocese.
Confira. Essa história iniciou lá numa comunidade chamada Nísia Floresta, próximo de Natal, então no estado do Rio Grande do Norte. E por que iniciou então naquela região, naquele lugar? Também por causa das grandes desigualdades sociais que existiam lá, seja pela pobreza, seja pela falta de água, seja por questões que foi depois da Segunda Guerra Mundial, então era um lugar que tinha muitos, foi base militar também, pouca gente sabe disso. Depois foi lá que iniciaram também as escolas radiofônicas para alfabetização para adultos. É incrível a organização que tinha nas comunidades lá nesse sentido. Foi algo muito, muito forte. Iniciou lá também os sindicatos do Brasil. Assim iniciou naquele ambiente essa chamada campanha da fraternidade. Quantas campanhas que nós temos por aí, né? Eu acredito que realmente foi o Espírito Santo que guiou também a igreja para iniciar algo assim que no começo foi tão pequeno, mas que se tornou tão grande. A campanha da fraternidade é católica? É comunista? É marxista? É socialista? O que é a campanha da fraternidade? Quando Jesus, no evangelho desse fim de semana, nos fala: convertei-vos e crede no evangelho, porque o reino de Deus está próximo, ele está dizendo que ele é o reino de Deus, né? Ele mesmo é o reino de Deus. E por isso, nós precisamos nos adequar ao reino. Não é o reino que tem que se adequar a nós. E essa tua pergunta, Felipe, ela é muito importante. Porque quando falamos de evangelho e de reino de Deus, nós entendemos a dimensão integral do evangelho. O evangelho, ele não é só uma dimensão espiritual. Aliás, nós temos que entender o que significa espiritual. Espiritual é aquilo que... espíritos é o ar em movimento, é aquilo que movimenta o quê? A minha ação. Então, quando eu falo de espiritualidade, falo de evangelho, falo de reino de Deus, eu preciso ter consciência de que as coisas de Deus mobilizam a minha interioridade em vista de uma prática minha. E por isso, a campanha da fraternidade é a forma que há 60 anos a igreja no Brasil ela encontrou para unir gente, para unir essas duas dimensões. A dimensão individual, da conversão pessoal e a nossa conversão coletiva, prática. Inclusive, o texto base da campanha da fraternidade, na sua introdução, Dom Jaime Spengler, que é o presidente da CNBB e também do CELAM, da América Latina, ele vai escrever no primeiro parágrafo, buscando no Concílio Vaticano II, o primeiro texto que foi aprovado, de 1962, na Sacrosanctum Concilium, o seguinte: escutem, irmãos, a penitência do tempo quaresmal não deve ser apenas interna e individual, mas também externa e social. Então, campanha da fraternidade não é uma invenção de ontem, né, de um grupo, sei lá, que alguém está dizendo por aí, fazendo campanha contra a campanha, né, dizendo que é um grupo de marxistas, de comunistas. Não tem absolutamente nada a ver. Ela é evangelho de Jesus colocado em prática. E assim nós vamos concluindo o programa Ponto de Encontro desta primeira semana da Quaresma, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e também pelas nossas redes sociais. Obrigado a você pela sua audiência e pela sua companhia. Se você nos acompanha nesta quinta-feira, fica com a transmissão ao vivo da adoração ao Santíssimo Sacramento do Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Caravaggio. E se nos acompanha no domingo, fica com a transmissão também ao vivo da Missa do Santuário de Caravaggio. Até a próxima semana, até o próximo Ponto de Encontro!